Olá! Nesta aulinha nós vamos ensinar para você como fazer este móvel de corações. É uma criação da nossa equipe, nós adoramos o resultado, super legal para você presentear. Então esse móvel fotográfico de corações foi feito com os seguintes materiais: sobras de linha, pode ser linha que você tiver em casa na cor vermelha, no máximo compatível com agulha 1,50, 1,5 milímetros, no caso 1,50 milímetros. Nós utilizamos o fio brisa, mas pode ser outros fios compatíveis com agulha ou 1,25 ou no máximo 1,50, para a parte do caseado e aquela parte do crochê ao redor do coração ficarem bem delicados. Nós utilizamos com este fio a agulha 1,25 milímetros. Além desses materiais, você vai precisar de um furador. Aqui nós temos um furador de alças de bolsas, de corino, mas pode ser uma agulha, sem problema se você não tiver um furador, para marcar o coração para fazer o caseado. Você vai precisar também de uma agulhinha de costura de mão, para depois fazer a parte de passar as pedrinhas, né? Passar o fio por dentro das pedrinhas. Você vai precisar de cola branca para unir as fotos, qualquer cola branca que você tiver. O molde de coração você vai imprimir, nós disponibilizamos no site, na receita escrita do móvel. Você vai precisar de pedrarias, no caso aqui nós utilizamos as pedrarias de coração transparente, que foram 3 no total, nós utilizamos corações transparentes, e nós utilizamos essas pedrinhas vermelhas que você pode escolher ao seu gosto também. As pedrinhas vermelhas foram 9 pedrinhas vermelhas. Mas você pode colocar mais ou menos, vai do seu gosto, da sua preferência. Você vai precisar de fotos 10 por 15, você vai precisar de 6 fotos 10 por 15, para recortar depois em formato de coração, unir as fotos e fazer o crochê para montar o móvel. Então, esses foram os materiais necessários. E uma argolinha, que depois você vai revestir em crochê. Essa argolinha você encontra em lojas de fios e aviamentos, são argolinhas plásticas que tem de vários tamanhos. Você reveste em crochê para formar o móvel. Então esses foram os materiais necessários para nós fazermos o nosso móvel fotográfico corações. Vamos começar? Você vai iniciar o seu trabalho primeiramente recortando as fotos em formato de coração. Então, o que você tem que fazer? Você vai imprimir o molde de coração que nós disponibilizamos. Na sua impressora, você vai selecionar o tamanho 10 por 15 na hora da impressão. Você vai imprimir o coração em 10 por 15, você vai recortar só o coração e você vai modelar a sua foto. Então, aqui nós temos uma foto de exemplo, de preferência fotos que estejam nesta posição horizontal. Você vai posicionar o coração sobre o rosto na foto, então, de preferência que o rosto esteja mais no centro da foto. Aqui nós vamos posicionar o coração. Se a gente pegar uma caneta e fazer a marcação na parte de trás, a gente não tem como saber se está recortando certinho na parte da frente, então pode danificar a foto. Então, nós fizemos assim, nós posicionamos o coração e recortamos dessa forma, com o coração sobre a foto, para não danificar a foto. Você vai segurando o coração e vai cortando a foto no formato. Então,
o mais centralizado possível que você puder para o rosto que estiver na foto. Então, fica assim. Você vai ter as 6 fotos, você vai recortar as 6 fotos dessa forma. Ó, forma de coração. Depois que você recortar as fotos em formato de coração, o que você vai fazer? Para não ficar um lado branco no mobile, você vai colar uma foto atrás da outra, ó, desse jeito. Vai encaixar coração com coração. Assim, quando você vira, ela tem a foto dos dois lados e podem ser fotos diferentes. Ó. E o que você vai fazer agora? Você vai passar um pouquinho de cola, pode ser, no caso, é a cola branca. Mas só um pouquinho e espalhar, simplesmente para pegar uma foto na outra. Não precisa colocar muito, porque senão depois quando você for fazer o caseado, a cola vai sair nas laterais. Então, espalhe aqui só mais no centro. Você pode pegar um pedacinho da foto que você já recortou para espalhar, ó. E você pode até tirar o excesso, simplesmente só para colar mesmo uma foto na outra. Não precisa passar nas duas, você passa só em uma. Ó, retire o excesso de cola. E agora você vai colar uma foto na outra. Ó, se ficar alguma bordinha ali de um lado ou de outro aparecendo, você recorta para deixar os dois corações do mesmo tamanho. Apesar de que nós vamos fazer o caseado, essas bordas elas não vão aparecer. Ó. Então, o que sobrar aqui de diferente, você retira aqui, ó, depois de colar. Deixe secar uns 10 minutinhos, para não ficar deslizando na hora que você vai fazer os furinhos e é o caseado. Fica melhor para você trabalhar, deixando secar um pouquinho, ó. Depois você faz o acabamento, arredonda aqui o coração, deixa certinho, para não ficar aparecendo essas partes brancas. Então, aqui, depois que você faz o acerto das bordas, é hora de fazer a marcação para a gente fazer o caseado. Então, antes da gente começar a trabalhar com a agulha e o fio, a gente tem aqui um furador. Esse furador é um furador de furar aqueles alças de couro de bolsas, ó. Então, a gente tem esse furador, mas você pode utilizar uma agulha, não tem problema. A gente já tem esse furador, a gente vai utilizar o furador para fazer a marcação, mas você pode utilizar uma agulha sem problemas. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos pegar pode ser um papelão, não tem problema, só para colocar em cima aqui. E a gente vai furar o coração, aqui ao redor do coração, deixando aproximadamente meio centímetro de fora para dentro. E entre cada furo, a gente vai deixar 1 centímetro de distância aproximadamente. Ó. Vamos furar aqui nessa parte que é mais clarinha para você ver. A gente vai começar a furar aqui na parte de cima. Ó. Primeiro você faz todas as marcações. E depois você abre um pouquinho mais o furo para colocar a agulha depois. Ó. Então, você vai fazendo essas marcações, deixando 1 centímetro mais ou menos de distância entre um furinho e outro. Se não der exatamente 1 centímetro, não tem problema entre algum furinho que não der. Mas, de preferência, que você consiga fazer este contorno no coração. Você vai seguindo o desenho do coração e fazendo os furinhos, ó.
Ó, veja aqui como já foi ficando os furinhos aqui nessa nossa base, ó. Ele vai fazendo os furinhos aqui, ó, para depois a gente alargar mais esses furinhos e fazer aqui o caseado. Cuidado também para deixar aqui nas laterais a mesma distância. Se você aproximar muito aqui, ela vai ficar um pouquinho diferente de um lado e de outro. Então, você tem que ter esse cuidado. Você vai furar todo o coração. Por isso que também não pode ser uma linha muito grossa. Caso você não tenha a brisa que nós vamos utilizar, você pode utilizar a Clea 1000, você pode utilizar a Pinguim 1000, você pode utilizar até a Ania, a Clea 5, a Camila Fashion no máximo. Ó. Aqui no centro do coração você vai fazer um furinho. E aqui nas laterais você não precisa fazer no centro do coração, ó. Você vai fazer mais ou menos aqui nas laterais, ó, que fique reto com a outra lateral, uma de um lado, outra de outro. Se você quiser, você pode fazer a pontinha aqui, mas não é necessário. Depois que você furar aqui as marcações para fazer o caseado, você vai alargar um pouquinho mais esses furinhos, para na hora que você colocar a sua agulha de crochê, não ficar tão apertado. Só para abrir mesmo os furinhos, depois você conseguir colocar a agulha de crochê melhor. Então, abra todos os furinhos agora. Então, agora, depois que a gente já abriu todos os furinhos, a gente pode começar a fazer o caseado. Então, pode começar pela ponta do coração. Você vai introduzir a agulha. Vai puxar aqui o fio para a parte da frente. E lá pela parte de trás você vai fazer a amarração. Então, você faz 2 nozinhos para prender. E você já pode começar a fazer o caseado. Você vai puxar o fio novamente aqui para a parte da frente. E vai prender por baixo daquele primeiro ponto. Agora, você vai fazer as correntinhas de espaço. Ó. Você pode fazer aqui 2 correntinhas de espaço ou 3, dependendo da espessura do fio que você estiver utilizando. Aqui esse fio é um pouquinho mais grosso que o fio Clea 1000. Se for o fio Clea 1000, provavelmente serão 3 correntinhas. Nós vamos fazer 2, ó. Feitas as 2 correntes, você introduz a agulha no próximo furinho, puxa o fio e prende com outra laçada. Nós estamos trabalhando aqui o caseado simples. 2 correntes, ó, próximo furinho. Puxa o fio e prenda com outro pontinho. 2 correntes, introduz a agulha no próximo furinho. Puxa o fio e prenda lá na parte de cima. 2 correntes, introduza no próximo furinho, puxa o fio, prenda lá em cima com outra laçada. 2 correntes e assim você vai contornando todo o coração. Depois que você terminar de casear a foto, ela vai ficar assim.
No final, lá na ponta do coração, você, para terminar, você faz o último ponto do caseado no mesmo ponto que é o primeiro, faz as duas correntinhas para chegar numa ponta, ó. As duas correntinhas, o ponto do caseado que é o último no mesmo furinho do primeiro ponto, duas correntes novamente e um ponto baixíssimo no primeiro ponto do caseado. Ó, vira com 2 pontos na ponta do coração. Então, o caseado das fotos, ele é feito assim. Agora, para a próxima carreira, você vai trabalhar 3 correntes para subir, mais 3 correntes de espaço e vai prender com um ponto alto no ponto do caseado. 1, 2, 3 correntes, um ponto alto no ponto do caseado. 1, 2, 3 correntes, um ponto alto no ponto do caseado. Ó, vai ficando assim. Quando você chegar na parte de cima do coração, você tem aqueles 2 pontos do centro e você tem um ponto antes daqueles 2 pontos do centro e um ponto depois. Então, são 4 pontos centrais aqui na parte de cima. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai fazer as 3 correntes de espaço antes desse ponto, que é o ponto que é anterior aos 2 do centro. Você vai fazer este ponto anterior aos 2 do centro pela metade. Então, tire apenas 2 laçadas. Agora, você vai fazer um ponto no meio desses 2 do centro, ó, pela metade também. E um ponto pela metade, que é o ponto posterior aos 2 do centro, que fica depois. Pela metade também. Quando você ficar com 4 laçadas na agulha, você tira todos os pontos de uma vez. Agora, você faz as 3 correntes e continua normalmente a sua carreira. No ponto do caseado, um ponto alto. 1, 2, 3 correntes, no ponto do caseado, um ponto alto. Assim, a gente mantém o formato do coração, não altera, ó. Fica aquela pontinha presa lá no meio. Ó, 1, 2, 3 correntes, um ponto alto no ponto do caseado. Agora é só você continuar até o final da carreira. Quando você estiver terminando o seu coração e fizer o último ponto alto, para fechar você não faz as 3 correntes de espaço, porque vai tirar esse formato da ponta do coração. Então, você faz o último ponto alto e já fecha no primeiro, contando 1, 2, 3 correntes, com um ponto baixíssimo, para manter a ponta do coração. Agora, para a próxima carreira, você vai trabalhar no espaço um ponto baixo, um meio ponto alto, um ponto alto, um meio ponto alto e um ponto baixo. E vai repetir essa sequência para todos os espaços. Um ponto baixo, um meio ponto alto, um ponto alto, um meio ponto alto e um ponto baixo. Quando você chegar na parte de cima do coração, onde você tem um espaço de um lado, um espaço do outro, você vai fazer um ponto baixo sem fechar num espaço, um ponto baixo sem fechar naqueles pontos que você fechou da carreira anterior e vai puxar mais uma laçada no próximo espaço e não vai fechar o ponto. Quando você ficar com 4 laçadas na sua agulha, você vai pegar outra laçada e tirar todos os pontos de uma vez. E agora você vai para o espaço seguinte fazendo um ponto baixo, um meio ponto alto, um ponto alto, um meio ponto alto e um ponto baixo. E continua normalmente o restante da carreira. Para você deixar aquela divisão da parte de cima e não descaracterizar o formato do coração. Ó. Ele vai ficando assim.
Depois que você finalizar essa parte do acabamento, ó, feito até o último espaço, a pétala, você vai terminar com ponto baixíssimo no primeiro ponto feito e vai arrematar. Então, o coração, ele vai ficar assim. Agora, este fio aqui do arremate, você tem que fazer um acabamento nele. Ó. Então, você traz aqui para a parte de trás, ó, vai puxando o fio ali por dentro dos pontos e só depois você corta. E esse fio aqui do início, se você já escondeu por uns 2 pontinhos ali, no próprio pontinho do caseado, ele já está preso, a gente corta também. Então, na realidade, fica os dois lados do coração, ó, este e este. Agora, você vai fazer a mesma coisa para as outras fotos. Então, quando são 6 fotos, vão dar 3 corações, que nós temos um prontinho. Agora, você vai pegar as outras fotos, aqui nós temos mais 2 corações, ó. E nós vamos fazer o mesmo trabalho, vamos fazer a marcação, depois o caseado, depois a carreira de ponto alto e 3 correntes e essa última carreira do acabamento. Depois que você contornar com crochê os 3 corações, eles vão ficar assim, ó. Fica super delicado, super gracioso. Agora, nós vamos montar o nosso mobile. Então, primeiramente, antes da gente montar o nosso mobile, a gente tem que revestir aquela argolinha com crochê. Então, aqui a gente tem 3 dicas. Primeira, você vai pegar as suas fotos, porque você vai observar que, à medida que você faz o caseado, a cola, às vezes, ela sai pelo buraquinho do caseado. Então, primeiramente, você vai pegar um paninho úmido e vai tirar aquele excesso de cola. Deixar bem limpinha a foto. Essa é uma dica, você vai fazer isso para todas as fotos. Segunda dica. Quando você for furar os corações para fazer o caseado, de preferência que você coloque um sobre o outro e você fure ao mesmo tempo para que os furinhos fiquem iguais para os 3 corações. A terceira dica é a seguinte, essa argolinha, ó, você encontra em lojas de fios e aviamentos. Eles têm argolas plásticas de vários tamanhos, você vai escolher a argola que você preferir. Aqui nesse caso nós tínhamos esta argolinha que era de uns CDs antigos que nós tínhamos. Aí vinha um pacote dos CDs, vinha essas argolinhas no meio. Então, a gente guardou para algum trabalho que a gente precisasse fazer. Mas você pode adquirir argolinha como esta. Em lojas de fios e aviamentos tem vários tamanhos. Então, o que a gente precisa fazer primeiro, antes de montar o nosso mobile, é revestir essa argolinha com crochê. No site, nós já temos uma aulinha. Se você está assistindo essa aulinha pelo YouTube, também tem no canal de como revestir a argola com crochê. Então, a gente vai pegar aqui a nossa agulha, o nosso fio vermelho. Nós vamos prender aqui o nosso fio na argolinha. Vamos fazer 2 nozinhos, vamos revestir essa argolinha para deixar pronta para só depois fazer a montagem. Então, a gente faz 2 nozinhos aqui para prender o fio e começa a revestir com pontos baixos. Como caseado aqui, nós vamos passar a agulha por baixo desse primeiro pontinho. Para prender. E agora a gente vai deixando o nozinho lá para a parte de trás, revestindo com pontos baixos, ó. Puxamos a laçada aqui para frente e vamos revestindo. Puxando a laçada para frente, prendendo com ponto baixo. Puxando a laçada para frente, prendendo com ponto baixo.
e arrumando aqui pro ponto baixo, aquelas correntinhas do ponto baixo ficarem lá em cima da argolinha. Ó, bem fácil de revestir. Você assiste a aulinha, caso você tiver alguma dúvida. No site nós temos a aulinha de como revestir argola com crochê. E no YouTube também. Ó, vai ficando assim. Depois que você terminar de revestir a argolinha, você vai arrematar, fechar a carreira, arrematar. Ó, e vai cortar o fio. Ó. Esse fiozinho aqui de baixo, a gente já pode até só esconder aqui por uns 2 pontinhos para não deixar logo no ponto do arremate. E a gente já pode aproveitar para a montagem do móvel. Ó. Então, ela fica assim. Então, o que você vai fazer agora? Você vai colocar aquele fio que ficou do arremate da argola na agulhinha, uma agulhinha de mão, de costura de mão, ó. Tem que ser uma agulhinha que passe por dentro das pedras que você vai colocar no móvel. Então, colocado aqui o fio na agulha, você vai pegar uma pedrinha vermelha com a pontinha para baixo e vai colocar próximo à argola. Ó, desse jeito. Agora, um coraçãozinho transparente, com a pontinha também para baixo. Assim. E agora, uma bolinha vermelha. Ó, a sequência é esta. Vou tirar isso aqui. Ó, sequência é esta. Agora, nós vamos pegar a primeira foto que nós queremos colocar no nosso móvel. No nosso caso, vai ser esta foto. E nós vamos prender aqui na parte de cima, ó, de modo que vamos colocar aqui em cima para você ver melhor. Ó, de modo que fique desse jeito. Então, a gente tem que prender bem naquele centro do coração. Dessa forma. Ó, ela tem que ficar presa assim, sem deixar espaçamento ali na bolinha. E agora, a gente leva o fio lá para a parte de baixo e faz o ponto de arremate. Cuide para não deixar espaçamento de fio aqui nessa parte, para não ficar sobrando fio ali. Então, tem que ficar bem justinha a bolinha vermelha com o coração. Ó, para você ver melhor. Então, agora a gente levou o fio lá para a parte de baixo. Né? A gente vai dar nos pontos de arremate aqui. Passo a agulha por baixo de alguns pontinhos, puxo o fio e passo a agulha por dentro daquela laçada que se forma quando eu puxo o fio. Que ficou 2 fios lá, fio da ponta, ó. Novamente. Como ela tem foto dos 2 lados, você cuida para não ficar um nó muito aparente ali. Ó, puxa novamente. E faz mais um pontinho de arremate. E depois você leva esse fio por dentro dos pontos, antes de cortar. Ó, não pode amontoar muito, não é? Para não ficar feio do outro lado. Depois que você fez os pontos de arremate, você tira da agulha, puxa para dar um espaçamento, não ficar nada franzido ali. E aí você corta. Ó. A primeira parte, ela já está prontinha. Agora, nós temos que emendar
os próximos corações. No nosso caso vai ser este. Então essa parte ela fica assim. Ó, se você quiser também, é super legal, como opção, por exemplo, dá para você fazer um móvel assim pequeno para colocar no carro, no espelho retrovisor. Muitas pessoas gostam de pendurar algumas coisas, então você pode colocar o móvel assim. Ó, dá para usar assim curtinho também, fica essa opção. Agora a gente vai emendar os outros corações, que vai ter a mesma sequência de pedrinhas, uma vermelha, um coração transparente e uma vermelha. A gente vai prender assim aqui no meio. Então, nós temos que novamente colocar o fio na nossa agulha, só que agora a gente tem que fazer um nozinho em uma das pontas, porque a gente vai passar lá naquele coração, vai passar as pedrinhas e vai prender nesse de baixo. Ó, então, vamos colocar o fio agora para fazer essa sequência de montagem. Então, agora aqui nós já colocamos o fio na nossa agulha. Aqui na ponta nós fizemos 3 nozinhos, ó. 3 ou 4 nozinhos, para que não passe ali do coração. Então, a gente vai prender agora na ponta do coração de cima. Então, você passa por alguns pontinhos para o nozinho ficar fixo ali. E tem que ser bem na pontinha. Então, vamos observar aqui a pontinha do nosso coração. Preferência que você consiga passar por dentro do ponto, do fio do ponto. Ó. Agora, a gente vai colocar uma pedrinha vermelha com a pontinha para baixo. Um coração. E uma pedrinha vermelha. Ó. E agora, nós vamos prender aqui nesse coração da parte de baixo. Ó. Cuidando para que sempre fique bem retinho, ó. Você vai pegar esse coração, vai passar o fio lá para baixo, pela parte de cima. Ó. Pedrinha, ela tem que ficar bem rente ao coração. Colocou ali, prendeu bem a pedrinha perto do coração, segura a pedrinha para ela não soltar e faz aquele pontinho de arremate. Ó. Prendeu 2 vezes, o coração, a pedrinha já está segura. Agora, aqui a gente faz o acabamento desse arremate. Uns 3 pontinhos para assegurar que não vai escapar. Ó. Sempre passando a agulha por dentro daquela laçada que se forma quando você puxa o fio. Depois você esconde o fio ali por dentro dos pontos. Puxa bem para não deixar franzido antes de cortar. Aqui está mais um coração já no nosso móvel. Aquele fio lá que a gente prendeu no início, o correto, dá até para fazer com agulha de crochê. Ó, é você esconder esse fio, fazer mais um pontinho de arremate aqui com os pontinhos do crochê, que a gente passa a agulha por baixo de uns pontinhos, puxa o fio. Faz mais um pontinho de arremate aqui. E depois, você puxa esse fio por dentro dos pontos também para esconder. Ó. E aí, você corta. Você pode fazer outros formatos também de mobile, não precisa ser exatamente coração. Você pode cortar a foto em formato de círculo, você pode cortar a foto em formato quadrado. Essa é a nossa sugestão, porque é para o Dia das Mães, é especial. Mas pode ser em outros formatos e para outras ocasiões também. Pode ser, por exemplo, uma lembrancinha de nascimento, pode ser um mobile para colocar... como lembrança de, como um enfeite de porta de maternidade, por exemplo, também tem que fazer depois, no caso. Ó,
Mas dá para fazer, por exemplo, uma ideia. Dá para fazer, no caso de enfeite de porta de maternidade, quando está grávida e depois com o bebê. Ó. Dá para colocar como enfeite na porta do quarto também, posteriormente. São várias ideias. Agora você vai fazer a mesma coisa para esse outro coração. Você vai colocar o fio na sua agulha, vai fazer essa aplicação aqui, uma pedrinha vermelha, um coração e uma pedrinha vermelha para emendar o outro coração também, como você acabou de fazer nesse aqui. Agora você vai fazer para esse outro. Depois que você colocar o terceiro coração no seu móvel, ele vai ficar dessa forma. Então, agora aqui, você vai colocar o fio na sua agulha para fazer o acabamento. Você vai fazer 4 nozinhos numa das pontas e agora você vai emendar as últimas pedrinhas ao contrário. Nós vamos terminar aqui com 3 pedrinhas vermelhas, então o nozinho ele tem que ficar no último coração na parte de baixo. Ó, pontinha para baixo, o nozinho vai ficar ali no final, para que o coraçãozinho não, a pedrinha vermelha não caia. Então, a gente vai colocar 3 pedrinhas vermelhas aqui. E vai fazer o acabamento no coração, que é o terceiro coração na parte do crochê. Então, nós vamos colocar aqui bem na ponta do coração. E passar lá para a parte de baixo, ó. Para fazer o acabamento, depois a gente faz o acabamento lá no final. Então, a gente tem que colocar o coração bem rente, essas pedrinhas vermelhas bem rente ao coração. Ó, segure a pedrinha para ela não sobrar fio ali no final. Ó. Antes de fazer o nó, ainda você dá mais uma puxadinha no fio ali. Ó. Para ficar bem preso. Mais um pontinho de arremate. Depois você esconde o fio. As pedrinhas, elas ficam assim no final. E aquele fiozinho que sobrou lá do nozinho, se você quiser, tem até umas pedrinhas que fazem a capinha desse nozinho ali. Nós vamos acabar aqui assim, ó. Corta ali perto do nozinho e deixa dessa forma. Então, depois que você fez esse acabamento, o seu mobile está finalizado. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz mobile fotográfico com crochê corações. O resultado é super delicado. Então, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Inscreva-se no nosso canal do YouTube para acompanhar as nossas novidades. Aqui você pode assistir os nossos vídeos anteriores. E se você fizer o seu mobile corações, não esquece de mandar uma fotinho pra gente conferir o resultado lá pro trabalho das amigas e amigos do site. Ótimos crochês para você!